Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num plano de negócios, um verdadeiro guia que foi montado a partir de um estudo global. O objetivo? Levar marcas de artesanato para o próximo nível. Se prepara para descobrir como é que se transforma uma paixão local num baita sucesso mundial. Ok, vamos direto ao que interessa. A pergunta que move toda essa análise é grande, hein? Como é que a gente pega toda a riqueza do artesanato local, toda aquela tradição, aquela beleza e transformar isso de verdade numa marca de luxo? Uma marca que seja reconhecida e desejada no mundo inteiro. Parece um desafio gigante, né? E a resposta pode surpreender. E a resposta está toda aqui, nesse mapa. Depois de analisar mais de 40 marcas de sucesso espalhadas por 6 regiões do mundo, a conclusão ficou claríssima. O sucesso é construído em cima de uma história humana que pode ser comprovada. E é este mapa mental que vai nos guiar por esse caminho. Vamos começar pelo primeiro pilar estratégico, que talvez seja o mais importante de todos. A história por trás de cada peça não é só um detalhezinho de marketing, não. Ela é o principal ativo, a coisa mais valiosa de uma marca artesanal. Mas como é que se transforma essa história em capital de verdade? E o conceito-chave para isso é o que a gente chama de rastreabilidade humana. É aqui que o jogo vira. É isso que cria o diferencial de uma marca premium. A questão não é só o produto em si, mas sim conhecer e saber comunicar toda a jornada humana que existe por trás dele. Então, o segredo está em detalhar esses elementos. Contar quem foi que fez a peça, onde ela nasceu, qual técnica ancestral foi usada. E mais, revelar quanto tempo de trabalho manual foi dedicado ali e de onde veio a fibra. Cada uma dessas respostas agrega um valor que é, olha, imensurável ao produto. E isso não é papo furado, não é só teoria. Dá uma olhada no exemplo da marca brasileira Catarina Mina. Cada peça deles vem com um QR Code. A pessoa escaneia com o celular e, na hora, é conectada com a história da artesã que produziu aquele item. A tecnologia, nesse caso, não está distanciando. Pelo contrário, ela está amplificando a conexão humana, criando um elo real, imediato, entre quem faz e quem usa. Certo. Uma história potente precisa de uma estrutura forte para ser contada em grande escala. Vamos então para o nosso segundo pilar, para entender como isso funciona. O poder da colaboração. 600. Mais de 600 artesãs. Pensa um pouco nesse número e na escala que isso representa. Essa é a força da cooperativa Anoi, lá no Marrocos. Isso prova que o modelo de cooperativa não é uma coisinha pequena, não. Ele pode ter um alcance e um impacto, assim, gigantescos. E o modelo que está dando certo no mundo todo é uma espécie de híbrido, uma sacada genial. A produção acontece de forma descentralizada, o que dá autonomia e flexibilidade para as artesãs. Só que existe um núcleo, um hub central que cuida do controle de qualidade, da gestão, da comercialização. Ou seja, junta o melhor dos dois mundos, a liberdade do fazer artesanal com o rigor de um negócio bem estruturado. Ok, então a gente já tem a história e já tem a estrutura. Agora, como é que essas marcas chegam ao mundo? Vamos para o terceiro pilar para explorar a vitrine digital que elas criaram. E o poder disso é impressionante. O Instagram virou o palco principal para construir essa reputação premium. Maxos África, Hope Macaulay, a própria Catarina Mina. A gente não está falando de um nicho pequeno, estamos falando de centenas de milhares de seguidores. É um alcance gigantesco, construído de forma orgânica. E qual é o grande segredo para esse sucesso todo? Essa frase do estudo diz tudo. O conteúdo que mais gera conexão, que mais engaja, não é a foto perfeita de estúdio. É o processo. É ver a mão da artesa trabalhando, o ponto se formando na agulha, a peça ganhando vida. É autêntico, é de verdade. E no mercado de luxo de hoje, isso é o que tem mais valor. Para conseguir entrar nos mercados mais exclusivos, os mais premium, não basta ter um produto incrível. É preciso ter credibilidade. E é aí que entra o nosso quarto pilar, os tais passaportes para o sucesso. São esses selos que abrem as portas. Certificações como a de Empresa B, que olha o impacto socioambiental da empresa como um todo. O selo de comércio justo, Fair Trade, ou o GOTS, que garante a origem orgânica do material. Eles funcionam como uma validação externa de que a marca realmente cumpre o que promete. São, literalmente, passaportes comerciais para entrar nos mercados mais exigentes. Mas aqui tem um baita ponto de atenção. Conseguir um desses passaportes leva tempo. Bastante tempo. O processo para se tornar uma empresa B, por exemplo, pode demorar até 18 meses. Isso significa que é preciso ter um planejamento de longo prazo. Não é algo que se resolve de uma hora para outra. De jeito nenhum. E talvez um dos exemplos mais fortes de proteção seja a Lopapeisa, da Islândia.
Era um suéter tradicional, simples, que, por causa da proteção de indicação geográfica, virou um ícone nacional e um produto desejado no mundo todo. Isso não só protege a cultura, mas garante a sustentabilidade de toda uma indústria artesanal por gerações. Certo, passamos pelos 4 pilares. Agora é hora de juntar as peças desse quebra-cabeça. O próximo ponto é exatamente esse: transformar todo esse aprendizado num plano de ação bem claro, identificando os riscos, mas também, claro, as grandes oportunidades. O estudo deixa bem claro qual é o principal risco operacional: a falta de consistência na qualidade. A solução? Um controle de qualidade centralizado como a Associação da Islândia já faz desde 1977. Mas, e a maior oportunidade? Essa está na inovação. Já pensou que pode surgir do diálogo entre o crochê do Brasil, o macramê do Peru e as malhas da África? Coisa nova, única e poderosa. E aqui para fechar está o roteiro, o passo a passo que amarra tudo que a gente viu. São 5 eixos. Primeiro, começar com uma boa análise de mercado. Segundo, construir aquela narrativa de origem poderosa. Terceiro, e isso é fundamental, começar o processo de certificação o mais rápido possível. Com essa base pronta, o 4º passo é desenvolver a estratégia digital. E por último, algo que nunca para, investir sempre na capacitação contínua das artesãs. No fim das contas, a grande virada de chave é essa. Quando todos esses elementos se juntam, o artesanato vai muito além da sua forma física. Ele deixa de ser só um objeto, um produto, e se transforma na manifestação de uma história. Uma história humana, cultural, social. E essa história não só tem um valor que não se pode calcular, como talvez seja o único luxo de verdade que ainda existe no mundo.